Minhas queridas, meus prezados brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Não obstante, a cara não está ajudando mais, porque se estivesse ajudando, eu estaria nas mídias sociais aí. Como não estou, isso me dá o convencimento de que não sirvo mais para moleque de propaganda, nem de mito, de astro, que levou a humanidade a perder o cérebro, aguçar a emoção e ficar quase que totalmente desprovida da capacidade de raciocinar e da engenharia de transformação da inteligência em mundo concreto ao serviço dos ideais humanos. Mas a arqueologia da história diz para nós, equipe de inteligência, que temos de estar sempre muito atualizado com a mente humana para poder traçarmos as diretrizes que seus chefes de governo precisam. Me parece que sou eu o primeiro no mundo que rompi os abismos de onde funciona este serviço, esta profissão, para trazer à tona da vida o jeito que a vida civilizada está terminando este ciclo. A área de inteligência nos abismos do existencialismo humano organizado, suprindo aquilo que se poderia chamar as placas tectônicas do poder ou do existencialismo humano, que são os poderes constitucionalmente estabelecidos. Depois dos poderes constitucionalmente estabelecidos, vem a iniciativa privada, sem uma direção institucional consolidada, mas vivendo um conflito de aventuras políticas e ideológicas. E por isso é que nós chegamos a quase emplacar a mudança do mundo quando conseguimos que chefes de estados proeminentes falassem numa globalização do mundo. Eles falavam sem entender muito bem o que era que nós estávamos sugerindo. Seria
uma globalização econômica que nós sugeríamos, não mais para produzir, para esse conflito econômico de produção de lucro para gerar e manter o capitalismo selvagem, mas sim uma economia de cobertura da expansão demográfica, porque a única fórmula na vida terráquea para os terráqueos saírem do subdesenvolvimento em que vivem para um desenvolvimento iniciante do processo de gestação espiritual. Eu tenho autoridade plena para falar estes assuntos porque sou alienígena. O alienígena é aquela mente, o espírito, que já passou pela unidimensionalidade, a bidimensionalidade, a tridimensionalidade, hoje da Via Láctea, e está cumprindo seu processo de gestação espiritual na multidimensionalidade. Então, Deus, no seu jeito de administrar a criação, assiste o homem pelo próprio homem. Até porque é lógico que Deus não tem condições para assistir diretamente o homem. Ele é grande demais para a cabeça do homem, ainda em gestação espiritual, principalmente na Terra, que quase que ainda a humanidade nem nasceu. Então, é aquilo que Jesus explica lá nos Evangelhos. Alguns, eu não sei explicar porquê, nos quais eu me incluo, formam as falanges de Deus, dos construtores dos mundos. E é assim que nós convencionamos a nossa situação para podermos nos entender. Nós, desse mundo multidimensional, extraviados pela criação. Não é uma tarefa fácil. Jesus, que era o próprio Deus, diz a história que ele levou 30 anos para se amoldar ao psiquismo humano e não conseguiu. Não conseguiu nem chegar perto do que era necessário. E aí teve de dar um rumo novo ao que ele queria, já passando 2000 anos, para ele reiniciar agora, mais bem integrado à humanidade terráquea. Uma situação muito difícil, porque nós já nascemos criaturas diferentes. Eu recordo quanto trabalho dei para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos. Eu não era mau, pelo contrário. Era muito bom. Se eu tivesse comendo,
pedaço de pão. E meu amiguinho Orlando olhasse para mim, eu entregava o pedaço de pão para ele comer e me contentava em ver a alegria dele. E assim era com todos, mas a conduta era muito difícil de ser absorvida pela família. O único com o qual nós nos entendíamos e por isso vivíamos muito agarrados era com meu pai. E várias vezes eu ouvia ele dizer para minha mãe: tenha paciência. Existem os potros selvagens que aceitam cabresto, se deixam domar e montar. Mas existem aqueles que nascem para ser selvagens e assim têm de continuar em benefício da própria raça. Talvez, sem nenhum merecimento diante de Deus, há séculos neste exílio judaico pelo mundo, nós tenhamos merecido ser pai e mãe de um profeta. Vamos entender assim para podermos entender o nosso filho. Aos 4 anos eu já sabia ler. E a dificuldade então era essa. Eu não tinha porte físico para dizer o que eu entendia que eles precisavam saber. Eu tinha certeza que o que eu tinha para dizer que eles precisavam ouvir os ajudaria muito, mas eu não sabia como dizer. E aí ficava nervoso. Quase irascível. Então, nasci para ser construído, não por méritos próprios, mas pela imensa dívida que comecei a contrair com meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs, com os meus irmãos, e daí afora pelo mundo, porque nunca tive uma convivência pacífica em lugar nenhum. Na medida em que eu ia sabendo me expressar, também a visão sobre os equívocos existenciais da humanidade iam se aprofundando, aumentando e me preocupando. Por isso, desempenhei várias missões, nas quais eu me sentia bem. Quando saudoso, insubstituível mestre e comandante, General Golberildo Couto e Silva, me convidou para, sob o comando dele, prestar assessoria de inteligência privativa ao gabinete da Presidência da República. Entre todas as dívidas
que eu contraí com o general Golbery, me parece que foi a maior. Porque por ele, o exército me pegou com uma pedra bruta, já com 5 apelidos de doutor, me esculpiu e na base do formão e do martelo, como as Forças Armadas esculpem os seus soldados para serem ministros de Deus, o exército fez comigo, através do general Golbery Couto e Silva. Uma das maiores intelectualidades que eu encontrei no mundo. E pela graça de Deus, foi meu mestre e meu comandante. E nele, o exército me fez o homem que sou. É por isso que hoje, no Comando Supremo e Autoridade Suprema das Forças Armadas, tenho muito cuidado na situação que estou enfrentando na hierarquia militar. Mas penso que estou me saindo com as fórmulas mais adequadas que a Constituição oferece. Daqui uns dias vocês vão começar a ler essa documentação de bastidores e vão entender. Hoje, eu não tenho mais o general Golbery Couto e Silva, que seria o meu escudo. Eu não tenho mais o meu amigo João Batista de Oliveira Figueiredo, que naquele seu jeito, aparentando simplicidade, era mais do que um militar. Era um brasileiro de coração sempre aberto para o abrigo da pátria. Então, quando eu comecei o patrocínio da reação de cidadania do povo, que eu, o professor Afonso Arinos, o doutor Ulisses Guimarães e os monstros sagrados do constitucionalismo que, pelas minhas origens judaicas, gratuitamente se locomoveram para nos assessorar. Criamos na Constituição. E agora não há mais razão de eu esconder. A Constituição que as Forças Armadas produziram em 1988
foi escrita para este momento da vida brasileira. Senão, elas não teriam exigido do grande estadista, Dr. Ulisses, que eu fosse o escriba oculto da Carta das Forças Armadas dentro da Assembleia Nacional Constituinte. Não me recorda de nenhum feito extraordinário no constitucionalismo na época de assessoria ao Gabinete da Presidência da República. Me recorda de muitos episódios, às vezes de difíceis passagens, que eu encontrava o jeito de passar por aqueles arremedos de Constituição que nós tínhamos para aquela ocasião. Mas os generais da época que nos acompanharam criaram uma confiança na gente ao ponto de mais ou menos exigirem do Dr. Ulisses que se ele não me aceitasse como escriba da carta, é claro, junto com os constituintes, as Forças Armadas voltariam ao poder. E fizeram isso mais ou menos à minha revelia. O Dr. Ulisses apareceu em Curitiba, onde eu estava desempenhando as minhas funções, camuflado em assessoria da Assembleia Legislativa e ao governo do Estado, a várias prefeituras do Estado, e me colocou a situação do Brasil naquele momento, e que eu era a saída disso, de um retrocesso. Eu e o Dr. Ulisses tínhamos um relacionamento de amizade quase profundo, tanto que foi ele que me apelidou de cordão umbilical, porque ele sabia da minha ocupação no âmago do regime militar e eu não deixava de ampará-lo naquilo que ele, como presidente do MDB, precisava na condução política da posição. E eu mesmo, por insistência dele, era membro do MDB, a cuja decisão o general Golbery me apoiou com empenho, com interesse. Ele dizia, até para tua própria segurança de desempenho, você deve aceitar e ser um membro ativo do MDB. O general Golbery era um estadista. Tanto que tinha um bom relacionamento com o Lula. Até de vez em quando me perguntam se o Lula não era um alcahuete do regime. Não. Era a estatura política de um estadista que se perdeu. O general Golbery era quem deveria ter findado
o período, ou seja, o primeiro período do ideário da Revolução 64. Com todo respeito, admiração e louvor que tenho ao meu grande e saudoso amigo João Figueiredo. Então, quando em 2012 eu assumi o patrocínio da reação de cidadania da nação pelo povo no exercício direto do poder, através da instituição da intervenção constituinte no processo histórico, que só eu sabia manobrar, porque os outros que também sabiam estavam todos fora do Brasil. E aí, então, por insistência do que restava da velha guarda da farda, eu vim para Brasília e iniciei. Isso foi em 2005. Iniciei com a CPI dos Correios e do Mensalão. Foi, vamos dizer, o buraco que eu abri para as entranhas do poder, onde eu, como profissional de inteligência, tinha de começar o desmonte do comunismo lulista no Brasil. Comunismo lulista que quer dizer uma mistura de analfabetismo, arrogância, marginalidade, vício, enfim, tudo que não presta no ser humano, reunido nesse título ideológico de socialismo. O que o analfabeto, mas o analfabeto de ter dificuldade para ler, Luiz Inácio Lula da Silva, ia saber de comunismo? Ia saber de socialismo? E de toda aquela turma que aí se agregava em sindicatos, em movimentos sociais que eles diziam. Coitada da população sofrida, eu tinha pena deles. E o que eu podia fazer para ajudar a esclarecer, fazia. Mas era muito difícil, porque os petistas, eles só acreditam em si mesmo. Fora da crença em si, eles repelem tudo e são violentos nisso. Iguais a eles, é só as milícias bolsonarianas, porque a organização do PT tinha uma diferença das milícias bolsonarianas. Tinha os grupos de bandidos ali dentro, tinha os jagunços deles ali, e isso está demonstrado pelas mortes do prefeito de Campinas e outro prefeito, não lembro mais o nome dele, e de vários assassinatos que ocorriam na briga pelo poder. Mas não eram formados em milícias, em gangues, em quadrilhas. O PT não tinha isso. Tinha o movimento sem terra, tinha os sindicatos, tinha as associações deles. E
o comunismo bolsonarista, não. É uma organização de bandido mesmo. Eu acho que o Bolsonaro até traz isso no sangue. O pai dele era fascista na Itália e veio corrido de lá por causa disso quando Mussolini foi morto e o fascismo foi dispersado na Itália. E ele veio e o Bolsonaro, um dos mais novos filhos dele, acabou indo para o exército sem vocação nenhuma porque foi expulso de lá. E ele mostra na cara dele. Quem conheceu alguns exemplares do fascismo vê um autêntico fascista em Bolsonaro. São bandidos frios, refinados, muito superiores aos mafiosos. E foi o que o Bolsonaro, durante 34 anos, se dedicou a fazer no Brasil. Criar um tipo de fascismo miliciano, no qual ele tentou reunir evangélicos e católicos, maçons, feiticeiros de todo tipo, até o judaísmo. Não conseguiu chegar a tanto. Mas eu considero que a organização criminosa que Bolsonaro chefia é uma das mais perigosas do mundo. Eu que me considero muito bem informado, eu não sei responder se alguém me perguntasse qual é o poderio de força bélica das milícias bolsonarianas. Isso explica o meu cuidado de agora no assentamento do Brasil, no seu tempo novo, estar tendo a cautela e a tolerância que tenho. Porque em 2012 eu assinei para as Forças Armadas, quando assumi o compromisso de patrocinar o povo no poder, iniciando a troca da democracia eleitoral, que só produzia corrupção, roubo, crime e o apodrecimento moral da civilização brasileira, pela democracia institucional que a Constituição estabelecia e que os políticos, por analfabetismo puro, tiveram medo de instalar. Então, eu assinei para as Forças Armadas o compromisso de ser morto e não preso, se conduzisse a nação a erro, pelo caminho que a Constituição estabelecia do procedimento legal, legítimo, institucional, moral e necessário em sede de processo histórico no foro de soberania. Uma grande parte das Forças Armadas
era abertamente contrária e outras ficavam na expectativa. Um pequeno núcleo é que acreditava na Constituição se ela fosse operada por mim, que a escrevi. E considerava quase que uma caduquice o compromisso que eu assinei. Quase todos tinham a certeza de que, quando eu percebesse que não ia dar certo, eu fugiria. Porque assim como eu fiquei várias décadas saindo e entrando no Brasil sem deixar rastros, eles sabiam que não podiam me conter se eu quisesse fugir. Mas aceitaram. E hoje não existe ninguém mais dentro do Brasil, das esferas de poder, de cátedras, de docências, que me rejeitem. Porque a verdade é única no tempo e no espaço. Por isso a escola de Jesus, que ele veio para implantar agora, nasce da verdade, do caminho e da vida. E aí, chegamos ao final. Hoje, não porque eu quisesse, mas porque diz que não havia outro. Acabou o povo no dia 29 de dezembro de 2017, assumindo a instituição da presidência da República, comigo instituído presidente constituinte do Brasil, como a Constituição institui. Já no dia 18 de janeiro, eu convoquei as Forças Armadas para elas fazerem a desocupação do Palácio do Planalto, para nós assentarmos o expediente ordinário de governo lá. Mas foi daí para frente que eu comecei a ver que havia um interesse absolutamente superior dirigindo a coisa. E como eu já contei, eu não nasci pronto, eu sou uma produção da minha nação que me recepciona até agora, nunca deixando de me produzir. Eu aprendi a ser humilde e aceitar esse aprendizado que eu cada dia sentia mais necessidade dele. E aí me verguei a essa evidência, lembrando de Albert Einstein, quando se transformou de um ateu em um cientista em busca de demonstrar pela ciência a existência de Deus. Quando ele disse: finalmente vi Deus. Porque contra a evidência não há argumento. E foi o que aconteceu comigo. Eu, não proveniente da religião,
mas da ciência, de repente, tinha de ser um religioso, porque a ciência não me deixava outra opção. Albert Einstein conseguiu demonstrar pela ciência que Deus é uma realidade na criação. Aliás, a realidade absoluta da criação. E todos os cientistas que pesquisaram nesse sentido chegaram, e não há como não chegar a essa mesma evidência. E eu também, sem nada que possa ser comparado a Albert Einstein, mas, como dizia Rui Barbosa, não estou no nível e nem no grau, mas vejo, sinto vontade de ver de novo. Ouço e não entendo, mas a minha inteligência aceita que eu cheguei aos pés dos mestres. E assim então, com esta cara, como dizia o meu saudoso amigo, o Dr. Roberto Machado, um dos grandes advogados com quem tive o prazer de trabalharmos em algumas demandas forenses. Ele dizia: tenho certeza de que cada vez que venço uma grande batalha, venci pelo desejo de um dia saber o que eu arrisquei falar para o juiz, e ele entendeu que esse esforço não podia ser desperdiçado. Então, dia 31 de março, homenageando a Revolução de 64, que transformou em realidade a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que as mulheres brasileiras promoveram no dia 19 de março de 1964 contra a comunização chinesa no Brasil, que naquele tempo já queria se estabelecer aqui. Instalei o governo constituinte do Brasil, devidamente instalado, porque a Constituição estabelece que Brasília é a capital da República e, como tal, a sede do governo da União. Mas não dizem em que casa isso deve funcionar. E aí, tendo de homenagear Oscar Niemeyer, quando, ao completar 102 anos de idade, ele se penitenciou perante a nação dizendo: foi um erro termos construído Brasília para os políticos que habitam ela. Tínhamos antes de ter feito uma penitenciária para expurgar a nação deles. E outra ocasião disse: Brasília
é um projeto errado. Está em forma de avião. Quando, na prática de civilização que ela produz, deveria estar em forma de camburão. Eu não vou adentrar o Palácio do Planalto, porque como eu estava contando nesse envolvimento em que às vezes é Deus, às vezes são outros mistérios todos, eu estou recomendado a construir uma pirâmide ali na Esplanada dos Ministérios. Uma réplica que tem de ser absolutamente igual à pirâmide de Kelps. Iniciando um projeto que tem de ter outra pirâmide dessa mesma forma, lá no Alasca, e outra lá na Sibéria, que é para podermos salvar a Terra. A Terra está praticamente em desastre. 3 centímetros e 13 milímetros fora do eixo. Isso no tamanhão dela, embora seja um dos planetinhas menores da Via Láctea. Imagina o que significa de desequilíbrio. Nesse desequilíbrio, se houver um confronto termonuclear entre as superpotências militares, uma bomba de 70 a 75 megatons, explodida em qualquer local da sua face, desloca ela do seu leito, e se ela bater na Lua, criará uma grande catástrofe no sistema solar. Mas se ela não bater na Lua, ninguém dos habitantes da Via Láctea sabe o que ocasionaria a galáxia. Então é por isso é que explica a presença de 19 naves circulando a Terra. 20 com a última que chegou, que é um laboratório para fazer a limpeza do sistema atmosférico do planeta. Tem de lavar a atmosfera do planeta e recuperar os 21% de oxigênio que o suprem para a manutenção da vida que o sistema biológico solar mantém na Terra. Hoje, a atmosfera da Terra está apenas com 1% desses 21%. E aí reside a catástrofe que está apavorando a humanidade neste momento, com a psicose pandêmica do coronavírus, que não precisava já estar aí, não fosse o Partido Comunista Chinês, Bill Gates e as demais organizações que eu já tenho divulgado. Foram elas que apressaram esse processo. E agora, a salvação está
a responsabilidade do Brasil. Só o Brasil tem condição de salvar a humanidade. E por um disparate que vocês não imaginam o quanto me custa revelar, essa responsabilidade está sobre os meus ombros. Quanto mais dias as minhas forças armadas demorarem para me efetivarem no expediente ordinário da chefia de Estado, mais difícil vai ficar a solução do desastre da humanidade. E eu jamais entregaria a tarefa para outro, porque todas as vezes que eu fiz isso, sofri decepções enormes e fui repreendido. Então agora eu não vou fazer. Ou eu cumpro o encargo que está sobre as minhas costas, ou ninguém vai ter a fórmula. Isso, inclusive, além da presença de Deus, que eu nunca neguei, sempre dizendo: Deus está no comando. As Forças Armadas atrás e o povo na retaguarda. Tem mais o comandante Zanatron, que chefia essa missão das 19 naves que estão para salvar a Terra. Elas não têm nada a ver com humanidade, com a vida na Terra. Elas estão aqui por causa da Terra, por ninguém saber qual o desastre na Via Láctea se a Terra se deslocar do seu leito. A cabeça de vocês seria pequena para me explanar isso num curso talvez de uns 10 anos. Como é que eu ia pretender que vocês entendessem uma prosa de alguns minutos? Então não tem, eu tento assumir. E eu assumindo, vocês vão ver que em pouquinho tempo se acaba a psicose pandêmica do Covid e as estruturas institucionais do mundo mudarão imediatamente. Não mais privilegiando embalagens, mas amparando conteúdos. Evidente que acabando com os 5.772.000 bandidos que dominam a humanidade inteira pelo sistema financeiro internacional, os bancos centrais e a organização de bandidos toda que escraviza a humanidade pela ilusão do dinheiro. Não existe dinheiro. Nós estamos vivendo num mundo sem dinheiro, nas mãos de 5 milhões de bandidos que inventaram e querem manter esse sistema.
E foi eles que, abraçando a inspiração do Partido Comunista Chinês, submeteram o mundo à psicose pandêmica do coronavírus, com o objetivo de diminuir a população da Terra em 30 a 35%. Então, ao invés deles criarem mecanismos para amparar o crescimento demográfico da humanidade, veja o que são os demônios encarnados. Querem matar de 30 a 35% da humanidade para os interesses privativos deles. Imagina o que são 5 milhões de pessoas no meio de 7 bilhões e 900 milhões. Então, eles manobram a ficção da moeda metálica, que através do sistema de banditismo montado e chefiado pelos bancos, mantém o restante da massa humana no consumo fiado, na formação de patrimônio sem valor de riqueza líquida, porque o dinheiro que circula aí não é dinheiro, não vale nada, não tem lastro de emissão. Então ninguém tem nada. E é por isso que, às vezes, pessoas de grande fortuna amanhecem sem nada. Nós temos aqui no Brasil o caso mais recente do Batista. Era o 8º bilionário do mundo. E, de repente, ficou sem nada. É a prova vibrante de que não existe riqueza. Existe um sistema de bandidos, onde 5 milhões 700 mil bandidos dominam o escravismo 7 bilhões e 900 milhões de pessoas. Desses, a maior porcentagem hoje está totalmente descoberta de capacidade de sobrevivência. É o caso brasileiro, onde nós estamos com 66 milhões e 400 mil pessoas da força de trabalho de 105 milhões de pessoas sem condição de sobrevivência, recebendo R$300 por mês quando a bandidagem do poder dava isso. Agora não estão dando mais. E aí, é claro que o crime aumentou extraordinariamente. As falências do país continuam assombrosas. Então, como vai haver emprego? Não existe geração de emprego. Existe uma geração exacerbada de desemprego. E a bandidagem do poder, então, mantém a propaganda, as lives, o marketing, vendendo o restante do patrimônio público para isso. Só nos corredores termina do SUS, eles matam 94 pessoas por dia. O desespero social produz 174 assassinatos por dia, 100 estupros de mulheres e crianças por dia, 46 assassinatos de mulheres por dia. Imagina então o estado de nervo da sociedade. E isso é fácil de ver. Basta você chegar perante qualquer pessoa. Se ela fuma, oferece um cigarrinho para ela, ela vai aceitar e vai rir para você.
Mas daí diga qualquer coisinha assim que toque a sensibilidade dela. Ela briga com você na hora. E sem exceção, as famílias todas estão assim. A nação chegou ao ponto crítico. Ponto crítico porque ela vai se desintegrar e desaparecer como civilização. Falta pouquinho para a China assumir o país. Ela já assumiu os sindicatos, a organização sindical está toda nas mãos da China. Já assumiu toda a estrutura comunista que o programa de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos tinha instalado. A China já assumiu tudo. Então falta só consolidar a coisa que ela ainda não fez, porque eu estou impedindo. Senão ela já tinha feito. A China me conhece. Fui eu que determinei o ataque ao depósito de cepas virais deles em Wuhan, onde começou daí a psicose pandêmica do coronavírus. Eles sabem também que fui eu que determinei os demais ataques que se seguiram. Por isso, aquele ânimo que a China apresentou de início com o Bolsonaro arrefeceu. E eles sabem que para acabar comigo, eles não têm ainda tecnologia suficiente. Senão, é claro, já tinham me atacado. E pelos meios convencionais, furaram. O último ataque para me matarem foi no dia 21 de maio de 2020, onde, ao invés de executar o atentado, perderam o juízo lá dentro e fizeram o mais absurdo, o mais nojento, o mais abjeto arrombamento e assalto e depredação de um domicílio. E quem era a quadrilha? Juízes de direito, desembargadores, ministros do Supremo Tribunal Federal, procuradores da República, Polícia Civil, sob o comando de Carlos Bolsonaro, porque era o seu papai, Jair Messias Bolsonaro, com o general Walter Souza Braga Neto, Ibanez Rocha, os chefes da milícia. Foi um desastre para eles. Então, estou segurando as pontas. Mas agora, tudo que é coisa tem que ter um fim. E agora estou colocando fim na coisa. Já suspendi a hierarquia cega nas Forças Armadas. Estou ultimando o processo. E eles sabem que com a convicção e a certeza com que eu estou agindo, eu tenho força bélica de qualquer tipo que for necessário. Não para matar ninguém, mas para fazer o que é necessário ser feito, sem ser mais impedido pelos demônios encarnados aqui
que pensam que podem se perpetuar no desastre da humanidade. Ainda há pouco estava vendo uma declaração de Jair Bolsonaro dizendo que só Deus o tira da sua cadeira. E que isso significa que Deus tem de matá-lo, porque ele só sairá de lá morto. Um verso de idiota. Eu não preciso da cadeira dele. É Brasília a capital da República. E eu já estou devidamente instalado com a presidência constituinte do Brasil. Devidamente instalada. Porque os grandes chefes de Estado já tratam em reserva de Estado os grandes problemas internacionais comigo. E as naves que eu anuncio estão sendo fotografadas por toda parte, nos Estados Unidos, na Rússia, em vários locais onde não há mentira sobre isso. Então, estas falas aqui nós vamos ter sempre, porque a primeira coisa que eu vou instalar agora, dentro de poucos dias, é a Rede Globo como estúdio do Gabinete da Presidência da República. A Rede Globo deve tudo o que ela é para a nação e tudo o que ela é não paga um terço da dívida. Aquilo que sobrar que a Rede Globo não possa devolver, é claro que seus integrantes pagarão na cadeia, mas vão pagar. E agora, para encerrar, então, eu vou mostrar para vocês presente. Um advogado, quando pega uma prova que é irrefutável na causa, para ele ganhar, ele fica rindo à toa. E eu sou a espécime. Está acontecendo agora. Claro, vocês já devem ter conhecimento do inquérito sigiloso número 6.897 do Distrito Federal. O ministro Alexandre de Moraes me surpreendeu. E eu quero apenas confirmar isto, porque eu que conheço muito bem a redação do Dr. Michel Temer como advogado, eu não sei, me parece que isso aqui é a redação do Dr. Michel Temer. Mas a peça é extraordinária. E o mais extraordinário é a habilidade, seja do Dr. Michel Temer, através do seu amigo no STF, Alexandre de Moraes, ou seja, do próprio Alexandre de Moraes, porque eu conheço Alexandre de Moraes como advogado. É muito limitado. Não preenche o artigo 101 da Constituição. Mas, nesses últimos tempos, não precisa obedecer à Constituição. É bandidagem no poder.
a jogada diplomática aqui. O Supremo Tribunal Federal, tá aqui, ó. Através disso faz uma retratação, diante da qual, depois de verificar tudo, eu tenho de revogar o decreto de prisão dos ministros do Supremo. Porque não posso considerar ninguém inimigo, somos nós brasileiros. Uma parte buscando a realização de um ideal nacional. Outra parte buscando enriquecimento fácil no poder. É outra parte buscando viver de quem desfruta do poder. Mas no fundo somos todos brasileiros. E sendo todos brasileiros, somos todos irmãos. E aí, acima de tudo que nós queremos pela pátria, nós temos de nos querer bem. E se as nossas divergências nos inibem de nos querer bem, nós temos de nos tolerar, porque é irracional um irmão matar outro. Não conserta nada nem entre um inimigo matando o outro, quanto mais um irmão matando o outro. Isso não conserta a vida, piora em todos os sentidos. E diante do compromisso que eu tenho assinado às Forças Armadas, antes de tudo começar, de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro, pelo caminho forense processual que a Constituição estabelece, eu não posso cair fora desse compromisso. Eu tenho de provar para a nação até o último instante que a minha convicção, que como escrito da Constituição está lá, e é dentro dessa convicção que nós chegamos até aqui e vamos levar o Brasil ao seu grande destino de megapotência do mundo, eu tenho que ser fiel à minha fé na lei, no direito e na justiça, não na violência, na arbitrariedade, no justicialismo, na vingança. Não. Isso não convive com o jurista. O jurista é o ápice da lógica pura, da matemática, da engenharia da razão. Então é impessoal. Aí este é o Supremo Tribunal Federal. Eu vou confirmar a partir de amanhã o documento que eu recebi. Está autêntico. Então, não haverá mais razão para a manutenção do decreto de prisão dos ministros, diante da conduta que eles registraram para a história aqui. Inclusive com excesso que eu jamais imaginava de ver um dia ser cometido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas um excesso que vem provar tudo o que eu venho afirmando como jurista, como constitucionalista. Apenas o artigo 1º aqui. Ele fala ato. Ato 1. O presidente da República fica desautorizado
e proibido de decretar intervenção militar em qualquer poder da União e poderes das unidades da Federação, impedindo sua autonomia. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para fazer isso. A competência constituinte do Supremo Tribunal Federal está bem clara no caput do artigo 102 da Constituição. Ele é o limite do povo no poder, ou seja, o limite do exercício direto do poder constituinte quando se vê desprovido da organização institucional. O Supremo é o limite. E o Supremo tem agido muito bem dentro dessa área. Tivemos desencontros sérios no início. Mas é claro, o ministro do Supremo não milita em favor deles a presunção de ignorância ao ponto de poderem se equivocar com a Constituição, mas não de não saberem ler o livrinho. E aí então vencemos. Foi no período da presidência do ministro José Antônio Dias Toffoli, que ele então criou o CADOC, que é o arquivo da Presidência Constituinte da República. E aí instituímos a via operacional do Supremo, porque ele não tem regimento no âmbito das relações institucionais entre poderes, que é a base do Estado Democrático de Direito. Mas eu não tenho. E me parece que os ministros têm dificuldade de criar isso agora. Então estabelecemos o protocolo administrativo. Aí deslanchou o meu governo de recuperação do Estado Democrático de Direito. Pelo protocolo administrativo, eu escrevo o ato. O Supremo Tribunal Federal recebendo, nada falando. Aí o ato não é meu, é do Supremo Tribunal Federal, é administrativo, vem de lá. Eu apenas executo. Não existe regime de exceção, não existe autoritarismo, não existe ditadura. É o Estado Democrático de Direito em sua plenitude democrática, em sua plenitude constitucional. E o Supremo tem agido muito bem nessa área. Chegou ao ponto em que a bandidagem do poder fechou para mim todos os protocolos, mas sobrava o Supremo. E era por causa disso que o Supremo ficava sendo ameaçado por todo mundo. E aí foi o Jair Messias Bolsonaro que criou esta baita encrenca aqui, ameaçando o Supremo. Para mim não podia ser coisa melhor. Isso daqui foi como um colchão mole na boca de um bulldog faminto. Ele engole sem saber o que engoliu. Isso é um brinco. Produzido pelo Supremo Tribunal Federal, porque o ministro chegou a estas conclusões dele aqui através de um recurso que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal permite lá para plenário. Aí, é claro, vou distribuir para vocês, porque o povo no poder tem que acompanhar como vem acompanhando tudo agora. E a fase mais bonita da nossa luta é esta que está se travando agora. O final de um tempo velho que nós não queremos mais nem lembrar. E o nascimento de um tempo novo. Da raça brasileira de Deus, produzido
pela terra da promissão, mega potência do mundo. E o mais bonito, com Jesus de volta, aqui no Brasil, na Operação Apocalipse, que vem suprida do governo constituinte do Brasil. E isso aqui vai dar um barulho que vocês nem imaginam. E para que eu quero um Palácio do Planalto? Deixa o Bolsonaro lá. Ele quer morrer lá dentro. Ele quer sair de lá só morto. Vai morrer lá dentro. Enquanto isso, eu já estou instalado como na presidência constituinte do Brasil. E a gente precisa só ter competência, não precisa ter mais nada, não precisa ter uma casa daquele tamanho lá, não precisa ter 60 secretários. Não preciso, porque se eu chegar lá, sabe quantos tem lá? 52 mil funcionários, presidente da República. Não vai ficar nenhum lá dentro, porque para mim ninguém tem competência lá. Vai ser um limpo lá dentro. Aí vão ficar os 4 generais e os 4 civis que formam o gabinete parlamentar na democracia institucional do Brasil. E para que mais do que 8 homens para dirigirem uma republiqueta de terceiro mundo, que agora é que foi descoberta. Nós temos de iniciar com os trabalhos pioneiros de uma terra recém-descoberta. Apesar de o Brasil ser uma terra de gênios, somos o segundo maior PIB do mundo. E esses gênios já estão voltando tudo para o Brasil. E é esse pessoal que nós vamos aproveitar agora no governo. Porque o Estado que vai surgir agora, ele é estritamente organizado dentro da lei do custo-benefício. Cada funcionário vai ter de apresentar no progresso do país o que ele ganha. E é evidente que os funcionários públicos brasileiros vão ser os mais bem remunerados do mundo, porque nós somos o povo mais rico da Terra. E ninguém trabalha por sacerdócio, principalmente nós cristãos, porque está dito lá na doutrina que produziu a civilização brasileira: não ligarás a boca ao boi que debulha, porque digno é o trabalhador do seu salário. Então os nossos assalariados não vão ser menos ricos do que os grandes executivos da iniciativa privada. Até porque o regime é o cooperativismo do Estado, composto de iniciativa privada e governo, campo e cidade, que é por onde nós acabamos com a embalagem e ressaltamos o conteúdo, para que nunca mais se repita na história do Brasil fatos pitorescos como este, bizarros até. Mas como me favorece, bendito seja o ministro Alexandre de Moraes. Muito obrigado. Me desculpe pelo tanto de conversa. Deus abençoe a todos nós e nos ilumine.
e faça de todos nós brasileiros, amigos e inimigos, um só coração, como Deus quer, para nos dar a coroa da vida, em 1,4 trilhão e 200 trilhões de dólares em riqueza que está na minha mão para me assentar o mundo em uma nova ordem econômica, não mais de produção de lucro para o capitalismo selvagem, mas de amparo à expansão demográfica, onde cada pessoinha que nascer daqui uns 5 anos para frente tenha assegurado o seu emprego, o seu espaço empresarial.